Você já parou para pensar que se você melhorar 1% a cada dia, no final do ano, sua vida pode estar muito diferente, muito melhor? E o mais interessante é que isso se aplica nas diversas áreas de nossa vida. Na questão financeira, na questão profissional, na questão de saúde, tanto espiritual como saúde do corpo. Se aplica nas diversas áreas. É verdade. O que é que acontece? Você que ainda não me segue, eu me chamo Vitor Holanda e o conteúdo que a gente traz nesse canal é voltado à mentalidade, direito e finanças. Se você ainda não me segue, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todo o conteúdo novo que a gente traz. Curte, comenta essa postagem para ajudar no nosso engajamento. O que é que acontece? Tem uma teoria, a teoria do 1%. Essa teoria é muito interessante, porque de forma simples se percebe que não precisa grandes mudanças para desencadear um grande resultado. Com o empenho na mudança simples de 1% por dia, um pequeno hábito por dia, a gente consegue, ao fim de determinado tempo, conseguir um grande resultado. E isso é muito interessante, porque isso aí desmistifica aquela questão do resultado rápido, daquela agonia que a gente tem de mudar logo, de emagrecer logo, de ficar logo musculoso, de alcançar logo aquele patamar financeiro. Se você prestar atenção, você percebe que mais vale a caminhada, porque ao longo dessa caminhada a gente se desenvolve como pessoa, se desenvolve como ser, do que simplesmente o mero resultado. Porque no fim das contas, a gente é resultado de tudo aquilo que a gente plantou até aqui. Então, pequenos hábitos diários que a gente tem o poder de mudar é acordar um pouquinho mais cedo para se comprometer com uma leitura, é diminuir alguma coisa que a gente come que sabe que faz mal, é comer algo a mais, no caso de quem quer ganhar músculo, é você estudar novas coisas, focando em melhorar, por exemplo, o salário, ou até sair de um emprego, mudar de emprego. Se você perceber, um pouquinho por dia, no fim do ano, em 365 dias, você vai ter melhorado mais de 300%. Imagine essa mudança que você pode conquistar depois de um ano. Eu anotei alguns tópicos que eu achei interessante, e o mais interessante dessa teoria é que com uma pequena mudança, 1% por dia, a gente pode alcançar resultados extraordinários e que muitas vezes nem a gente acreditava que seria possível. Porque se você parar para pensar, a gente não se forma na faculdade em dias e meses. Para a gente concluir um curso, na média, no meu caso, eu fiz o curso de Direito, demorei 5 anos estudando, me aperfeiçoando, aprendendo o que era necessário para desempenhar a função, né? Para exercer a advocacia ou para entrar em diversas possibilidades que o direito dá com o concurso, né? Então, nas diversas áreas, tudo leva um tempo. Então, entre continuar não fazendo nada e se propor a mudar, a fazer pequenas mudanças diárias que podem acarretar num resultado extraordinário para frente, sem sombra de dúvidas, 1% a cada dia é muito interessante, porque somando o impacto vai ser muito grande. Se a gente for se propor, puxando para o lado financeiro, uma pessoa que se propõe a juntar, por exemplo, R$ 10 por dia, em um dia pode parecer pouco, mas se a gente puxar em uma semana, em um mês, em um ano, o resultado já começa a ficar interessante. Então, não é o que a gente pode fazer na força para alcançar logo. É o que a gente pode se comprometer em manter a habitualidade, em manter a constância, a disciplina para alcançar aquele resultado. Por quê? Mais do que o resultado que a gente passa a ter, é a mentalidade necessária para continuar, para manter aquele resultado. Porque, por exemplo, não é somente a gente chegar no corpo dos sonhos. Tem muita gente que usa outros meios, né? Tem a questão do monjarro, tem várias formas aí de, por exemplo, emagrecer, tem várias formas de inchar, né? De desenvolver músculo, por exemplo, os hormônios. Mas se aquele profissional, aquela pessoa, não mantiver uma constância de treino, não mantiver uma constância, um hábito na alimentação, muito provavelmente, em pouco tempo, ela volta ao que era. Isso acontece, eu acredito que se você deve conhecer alguém que passou por isso com a questão da bariátrica. Eu conheço muitas pessoas que fizeram e por não mudarem o estilo de vida, não mudarem os hábitos, em pouco tempo voltaram àquela antiga forma que tinha. Porque tudo, no fim das contas, é uma questão de hábito. O que a gente é hoje não foi do dia para a noite que chegou, que ficou. A gente é resultado de pequenas decisões diárias. Então, se a gente focar em ser simplesmente 1% melhor a cada dia, o que a gente pode alcançar
é muito engrandecedor. Porque um focozinho simples desse desemboca em várias coisas. Porque eu tiro pela questão desses vídeos que eu estou gravando. Pode parecer simples, gravar, o cara vai botar a câmera para gravar, vai falar um monte de besteira, tudo certo. Mas não é só isso. A gente tem que refletir. Qual é um conteúdo, qual é uma coisa interessante que eu posso gravar para agregar na vida de outras pessoas? A gente pega e esboça aqui um roteiro simples para ter o mínimo de organização do que vai dizer. Então tem todo o planejamento e por se forçar a analisar, a estudar o conteúdo que vai se trazer, isso sem sombra de dúvidas me agrega bastante, porque me força a melhorar, a ir atrás de conhecimento, a tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. E a gente se melhorar, sair do conforto, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que vai abrir portas e vai nos aproximar cada vez mais daquilo que a gente almeja. Puxando essa reflexão do 1% a cada dia, a gente for analisar a parte bíblica, em várias histórias ao longo da Bíblia tiveram situações como essa. Porque, por exemplo, o rei Davi não foi do dia para a noite que foi enfrentar o gigante, enfrentar Golias, e teve o resultado com uma simples peteca. A história narra por alto a vida dele, mas a gente percebe que ele viveu a rotina dele, o dia a dia dele, levou ele até aquele momento, né? E sem sombra de dúvidas, a ajuda de Deus teve grande repercussão na vida dele, né? Mas foi o conjunto de atos, foram pequenas decisões diárias, porque a Bíblia conta que ele era pastor de ovelhas, né? E sem sombra de dúvidas, naquela época, para proteger as ovelhas, ele tinha que proteger contra outros animais, e isso aí desencadeava uma série de situações que ele tinha que enfrentar, os medos, as dificuldades para vencer. E quando chegou na luta da vida dele, a luta que ele teve com o gigante, ele, apesar de ser pequeno, ser o menor dos irmãos, ele conseguiu, foi e fez acontecer. E isso aí, a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente só olha para o ponto negativo da gente, né? Eu não consigo, tem pessoas que são melhores do que eu, tem pessoas que têm mais conhecimento do que eu, mas que muitas vezes a gente analisa e pessoas muito menos capacitadas do que a gente conseguiram resultados que a gente, por não ir perseverar, não conseguiu. Então, o ponto de partida nisso aí, nessa reflexão é nesse sentido. Às vezes a gente busca resultados rápidos, mas aí o que vem rápido não dá a gente a estrutura, não dá a gente aquela couraça necessária para suportar o resultado que almeja. Uma pessoa, por exemplo, que ganha na loteria do dia para a noite, a probabilidade dela voltar a ser o que era é muito grande. E tem vários exemplos nesse sentido. Porque ela, muitas vezes, na maioria dos casos, não tem preparo nenhum para saber o que é que vai fazer com o dinheiro, como é que eu posso investir para manter, qual o primeiro passo que eu tenho que dar para manter esse dinheiro e conseguir passar o resto da vida vivendo com ele, além de ajudar as pessoas que eu preciso. Então, não é a rapidez que a gente chega no resultado, mas sim o desenvolvimento que aquele objetivo vai acarretar na gente. O que é que eu vou precisar me tornar, o que é que eu vou precisar aprender para chegar até aquele objetivo. No fim das contas, é isso que conta. E você não precisa iniciar hoje uma coisa extraordinária, né? Você praticar um hábito simples hoje e melhorando a cada dia, vai lhe mostrar que você é capaz sim de alcançar aquele objetivo. Então, tente desenvolver essa mentalidade. Pega um papel e anote. Qual é o seu objetivo? Faça no curto prazo, para você ver que é capaz. Anote qual é o seu objetivo para essa semana. Começar a ler um livro, voltar para a academia, dormir melhor. O sono para a gente é muito importante, porque dá mais disposição, dá mais ânimo para a gente enfrentar as lutas do dia a dia. Qual é o seu objetivo? Me preparar para mudar de emprego, começar a estudar sobre investimento. A gente sabendo o que quer, sabendo o que a gente espera daqui a determinado tempo, ajuda bastante a gente trilhar o caminho necessário para alcançar aquele resultado. Então não se prenda a fórmulas mágicas, nem se diminua. Foque no que é possível fazer hoje, numa pequena mudança hoje, que sem dúvidas vai desencadear um grande resultado amanhã. Qual vai ser a sua melhora 1% nessa semana? Comenta nos comentários. E você que se interessa por esse tipo de conteúdo, que ainda não nos segue, nos acompanha, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo que a gente traz. Eu tenho certeza que pode engrandecer bastante a forma que você vê as dificuldades, a forma que você vê as coisas. E tamo junto. Até a próxima.